Não tem jeito, professor. A quantidade de dinheiro que eu vou voltar para casa está completamente relacionada ao tamanho do problema quando resolvendo. Push me, and then just touch me, till I can get my... Seguinte, professor Neto. Quais seriam os primeiros passos para um cara que hoje está no segmento da climatização, trabalhando com split normal? Tem gente que não monta nem piso-teto, professor. Nem piso-teto. Nem piso-teto. O cara trabalha só com aparelho do tipo Highwall, vai lá até 30 mil BTUs. Acima disso o cara já não faz porque ele fala que piso-teto é complicado, tem que ter andame, tem que ter mais um ajudante, então eu não faço piso-teto. Aí depois o cara reclama que não tem nenhum contrato de manutenção. Mas o que acontece? Contrato de manutenção, geralmente você vai fechar em comércio. Então o cara que só faz aparelho pequeno vai trabalhar na residência. Quem é que vai fechar contrato de manutenção em residência? E Prado, eu já gostei daqui, porque a gente já vai direto ao assunto e sem arrudeio a gente vai começar a entregar um conteúdo bacana. Vê só. O que a maioria da galera começa? As equipes de manutenção ou empresa única, aquele que só tem um cara só. O eu patrão? Eu patrão, exatamente. Tem um apelidozinho, né? Eu patrão. E não tem nada de errado com isso. Tudo começa a partir de uma ideia de uma pessoa. E o que acontece? Esse eu patrão começa a trabalhar e normalmente a porta de entrada são os mini split, né? Sim. Quando a gente fala mini split, a gente fala do split 9000, o split Highwall, né? Sim. Da linha doméstica ali, você já inicia por ali, tá? Porém, vê que interessante, todos nós sabemos que a tecnologia não para, as máquinas não param, então tipo, a climatização não parou no Highwall. Quer dizer, o Highwall é só a porta de entrada. E quando você vai avançando na tecnologia e na potência do equipamento, começa a mudar o perfil da empresa. Isso. Então, o eu empresário, né, eu empresa, ele vai começar a ter necessidade de ter mais um. Por quê? Porque ele vai ter um outro tipo de cliente. Quando você falou agora sobre a parte de contrato de manutenção, dificilmente é a coisa mais rara do mundo você ter contrato de manutenção em residência. Então, tipo, é pouco provável. É muito pouco provável. A única residência que você vai ter contrato de manutenção é um empresário que inclui a casa dele. A gente tem obra aqui em residência que o cara gasta 300 mil reais, 400 mil reais de ar-condicionado numa casa. Então, um cara que investe R$1.000 milhões de ar-condicionado é um cara, primeiro que investiu uma grana alta, né? E não vai querer ver o seu equipamento lá sem manutenção. Então, um cara desse fecha, mas... Não é toda hora que a gente pega uma casa com R$1.000 milhões de ar-condicionado. Exatamente. E lembrando que esse cliente é um cliente, a gente chama de alto padrão, que não é o eu empresa que vai chegar nesse cliente. Normalmente já é uma empresa consolidada, uma empresa que tem história de mercado. Às vezes atende o cara na empresa dele e vai entender. Exatamente. Então, vamos lá. Porta de entrada. Por onde eu começo? Pela porta de entrada. Então você começa realmente instalando o mini split. Você tá lá, eu empresa, você mesmo, você e você com um ajudante. E você começa instalando esses equipamentos. E claro, só que naturalmente, tá? Embora o Prado vai ter uma propriedade bem maior para falar sobre venda desse serviço. Sim. Mas assim, naturalmente vai vir um outro cliente através desse. Porque você chegou na residência para um reparo, um conserto, uma instalação de um mini split. Só que aquela residência é do empresário lá do centro da cidade que tem 2 padarias. O gerente de alguma empresa? O gerente da farmácia. É isso. Entende? Aí, então, tipo assim, isso vai acontecer naturalmente. Mas quando chegar essa hora, o que acontece? O gerente da farmácia, cara, eu tenho 2 aparelhos lá na loja e eu preciso dar manutenção. Tem um que vai precisar trocar. E aí, quando você se depara lá com a farmácia, por exemplo, você chegou no teto ou no piso-teto. E aí começa a retornar para você o quê? Um peso. Porque você precisa ter capacidade técnica para operar aquele equipamento, fazer a manutenção, tirar, instalar. E, mais uma vez, a gente vai se deparar o quê? Poxa, e agora, Prado, como é que vai dar? Por mais que você ensine gestão nas tuas lives, do café da manhã, no teu conteúdo de Instagram, o cara não consegue pegar aquele cliente. Então, capacidade técnica é importante, aliado a uma gestão. Por quê? Porque quando chegar a se deparar com um cliente desse, vê que interessante. Pera, eu vou contar a minha realidade. Que para uns é a mesma, para outros é diferente. Mas vamos lá. Uma manutenção preventiva de um condicionador de ar tipo Highwall, ela vai girar em torno ali de 200 a 350 reais. Isso é o melhor preço que você vai conseguir. Uma manutenção preventiva, uma higienização. Tá? Porém, quando você vai para a parte comercial, aí vê o que acontece. Você sai ali de 200, 300...
para 700, 800 mil. E vai embora. Porque você vai pro teto lá e aí, irmão, a coisa muda. Então imagina que... A gente tinha comentado sobre isso agora no café de manhã, no cafezinho ali. E a gente falando, talvez quando se fala em aumentar faturamento, não é aumento de serviço. E nem de cliente, às vezes. E nem de cliente, aumento de serviço, nem de cliente. É talvez uma gestão operacional, porque tem a gestão administrativa... E a gestão operacional. Talvez a gestão operacional mudou, por quê? Porque você tem qualificação para pegar melhores serviços, melhores equipamentos. E o que é que eu digo em sala de aula? Quanto maior for o equipamento, quanto mais complexo a tecnologia, o que é que acontece, Prado? Sabe o que eu falo, professor, em relação a isso que você acabou de falar? Que a quantidade de dinheiro que a gente volta para casa tem a ver com o tamanho do problema quando resolvendo. Então, se eu quiser ficar resolvendo um problema de aparelho de 9 mil, show de bola, eu vou voltar para casa com a quantidade de dinheiro pertinente àquele 9 mil. Se eu quiser voltar para casa com mais dinheiro, talvez, se eu causar um dano no equipamento, já aconteceu com a gente. Removemos um equipamento lá na minha empresa de serviço para fazer higienização. O moleque com a turbina na mão, cheio de sabão, pegou o gatilho da máquina e pá! Quando ele fez, adivinha? Voou da mão dele, que escapou, quebrou a turbina. Quebrou. Aí liga pro fornecedor, 20 e poucos dias para chegar. Como é que eu viro para um cliente e falo, aí o que eu tive que fazer? Comprei uma máquina nova para entregar para o cliente. E falei, pedi desculpa, olha, aconteceu isso, isso e isso. A turbina não tem para entregar, vai demorar 20 e pouco, então compramos uma máquina nova, tá aqui. O cliente agradeceu, elogiou o posicionamento. Nós pegamos um contrato em São Paulo, no shopping, 14 milhões de reais de equipamento de ar-condicionado. Aí você tinha estação meteorológica no chiller para poder controlar o chiller. Imagina. Nesse lugar dá para cometer uma falha num chiller, travar um compressor parafuso? Imagina. Então, o risco vai aumentar, mas eu brinco e falo, quando eu trabalhava com geladeira, eu tirava férias e ia para casa da minha sogra. Hoje eu tiro férias e vou para a Suíça. Só que se eu causar um problema lá, onde eu tenho, por exemplo, eu tenho um contrato em indústria que o cara fabrica 20 mil quilos do produto por hora e o quilo é vendido por $5. Tu imagina se eu causar um problema e deixar essa máquina desse cara para a fábrica parada 2 horas. Estão falando de 40 toneladas e o quilo custa $5. Caramba. Então, não tem jeito, professor. A quantidade de dinheiro que eu vou voltar para casa está completamente relacionada ao tamanho do problema quando resolvendo. Então, se o cara não quiser ter riscos maiores, não vai conseguir faturar mais dentro da mesma hora, entendeu?